Houve um momento durante o segundo Fórum dos Treinadores do Brasil que a coisa pegou. Foi um momento chato. O Emerson Leão e o Oswaldo Oliveira criticando a presença de técnicos estrangeiros no Brasil do lado do Carlo Ancelotti. Será que isso se justifica, não se justifica? Afinal de contas, qual é o peso dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro? Eles mexeram para valer, Bruno? Eu acho que alguns sim, né? Aquilo que aconteceu, primeiro eu acho uma falta de educação, uma falta de respeito, né? Você tem uma pessoa convidada para o evento dos treinadores e aí faz um discurso, não contra ele pessoalmente, mas contra também o que ele representa, né? Ele é um estrangeiro dirigindo a seleção e não é dessa maneira que os treinadores brasileiros vão recuperar espaço. Aliás, eu acho que para os treinadores que ainda estão em atividade, o Leão e o Oswaldo não trabalham há um tempo, isso foi prejudicial. Eu acho que aquele discurso ele acaba fazendo com que crie uma pecha. Tá vendo? Os brasileiros não gostam dos estrangeiros, tá? Os brasileiros odeiam os estrangeiros. E tanto que alguns repudiaram durante a semana depois. O Mano Menezes falou, olha, ninguém fala no meu nome não, não tem nada a ver com isso. E alguns jornalistas falaram que alguns treinadores ligaram para o Ancelotti, né? O Rogério Ceni, me parece que o Renato Gaúcho também, ligaram para se desculpar. Mas não vai ser isso, né? Que vai recuperar o espaço. Acho que alguns mexeram. Vamos fazer o seguinte, roda a vinheta e nós vamos debater mais profundamente. Bom, Bruno, desculpa, vinheta, faeta, tudo bonitinho, Sim. Apresentação formal. Você acha que então isso não é o que vai fazer recuperar o espaço? Não, isso só vai piorar. Se tiver mais manifestação assim, se hoje acho que tem, no momento que a gente grava, tem 9 estrangeiros na Série A, se toda semana tiver uma manifestação aqui, daqui a pouco vai ter 20, porque isso só vai piorar. Só vai trazer uma coisa, os caras, eles estão atacando porque não tem argumento. Então, assim, vai ser no dia a dia. Acho que alguns estrangeiros acrescentaram coisas, fizeram ótimos trabalhos, né? O Jorge Jesus, o Sampaoli, os últimos não foram tão bons, mas o trabalho dele no Santos foi muito bom, no próprio primeiro trabalho no Atlético, o Abel Ferreira, Arthur Jorge ficou num momento curto, mas foi campeão. O Leonardo Jardim, acho que é um técnico muito bom. E claro, existe também o modismo. Aí é o dirigente político. Como alguns estrangeiros ganharam, eles vão trazendo porque a opinião pública hoje aceita mais os estrangeiros. Mas também tem muito estrangeiro que vem aqui e sofre as mesmas coisas que os brasileiros. 3 meses está demitido, perdeu 3 jogos, está fora. Mas alguns, sim, trouxeram coisas boas aqui ao futebol brasileiro. Então, houve a maneira como foi colocado pelo Leão e pelo Oswaldo, não foi uma maneira feliz realmente, mas eu entendo que esse é um tema que precisa ser discutido, não com o Ancelotti presente, no mas no segundo dia do simpósio, inclusive, eles conversaram sobre isso. Esse modismo, porque é modismo, eles trouxeram vários treinadores de um nível baixíssimo só porque eram estrangeiros. Como houve uma época que eles pegaram treinadores mais veteranos, outra época que pegaram auxiliar técnico e tal, tudo na base do modismo. Esse modismo, ele está prejudicando o surgimento de novos treinadores. Eu acho que isso é uma coisa indiscutível. Então isso precisa ser colocado, porque o fato do treinador falar uma língua estrangeira não significa que ele seja melhor. Como não falar também não significa que seja melhor. Nesse aspecto, eu acho que esse tema tem que ser abordado. Sim. Mas eu acho que tem outros fatores. Eu acho que o treinador jovem, hoje ele tem mais dificuldade, menos espaço, também por isso, mas também por um comportamento geral do futebol brasileiro, incluindo a nossa área de imprensa. Eu dou o exemplo do Rafael Guanais, que está no Mirassol agora, fazendo um excelente trabalho, deve classificar o Mirassol para Libertadores. É bem possível que no ano que vem ele acabe dirigindo um grande clube, até pelo trabalho que ele fez no Mirassol. Se ele dirige um time grande no estadual e não vai bem, muita gente de torcida e imprensa também vai dizer, olha, trouxeram um estagiário, trouxeram Carpini. Aconteceu com o Carpini, aconteceu com o Silvinho no Corinthians. Com o Silvinho falavam, e em programas esportivos também, e entre torcedores, e provavelmente entre dirigentes, entre conselheiros, falavam da roupa que o cara usava. Falavam, o cara usa uma calça apertada, usa uma camisa social, acha que é melhor que os outros. Isso aconteceu, ex-jogadores, eu vi ex-jogador falar isso também, jogador que jogou com ele, inclusive. Então, assim, há essa questão do estrangeiro estar hoje ocupando um espaço, isso acontece, e nem todos são bons, sem dúvida, tem muitos que... A maioria é ruim, no meu modo de entender. A maioria é muito ruim. Mas, assim, também o comportamento geral colabora. O Carpini dirigiu São Paulo 18 jogos,
E não teve nada de muito fora do normal, só que esse cara não pode dirigir o São Paulo tem que ter um cara de nome, e pode acontecer com o Rafael Guanais ano que vem, pode acontecer de novo. Então acho que é uma coisa geral. Teve um momento que o técnico jovem era bem aceito. Aí qualquer veterano que aparecia, não, tá ultrapassado, tem que vir um novo. Agora o momento é que o time grande tem que ter, ainda mais com mais dinheiro aqui no futebol, para dirigir, sei lá, o Memphis Depay tem que ser um cara grande, vai trazer um cara menor que ele. Para dirigir esse time do Flamengo cheio de estrela tem que ser um cara grande. Então também tem a ver com o comportamento geral. Então, mas o que está acontecendo é que o cara grande, ele passa a ser um cara que teve um nome. Por exemplo, Fortaleza, ele traz o Palermo, que não tem um histórico, o Sapinto que teve aí, ou alguns técnicos que realmente já tinham até parado de trabalhar, como aquele que o Santos trouxe. O Gesualdo Ferreira. Gesualdo Ferreira, quer dizer, o fato do cara ser um estrangeiro, ele passou a ser um status, só porque ele fala uma outra língua. E realmente não por isso que eu digo que isso tem que ser debatido, isso tem que ser conversado. O cara não é ruim porque ele fala português e nem é bom porque ele fala outra língua. O Abel Ferreira fez um trabalho no Palmeiras muito bom, mas ele fez no Palmeiras. Será que ele faria Será que se fosse, por exemplo, o Palmeiras fosse o Mirassol e ele fosse para o São Paulo no lugar do Carpini, não aconteceria a mesma coisa com ele? Esse debate eu acho que ele é necessário. Lógico, não na presença do Ancelotti, por culpa do Ancelotti. E nem aos gritos, né? Como, por exemplo, o Oswaldo fez. Claro, desnecessário, não tem sentido. Assim, vem muitos aqui que não dão certo e caem rápido, como os brasileiros caem rápido. Isso. Né? Isso aí é um problema do futebol brasileiro. Eles trazem porque hoje agrada mais a opinião pública, mas derrubam rapidamente, assim, derrubam muito rápido. Os que fixaram foram alguns poucos, que é mais ou menos a quantidade hoje de brasileiros que são aceitos em times grandes. Alguns treinadores brasileiros, acho que são 5 ou 6, eles são aceitos, né, nessa coisa do time grande. Como hoje o Dorival, quando chega a um time grande, a princípio ele é aceito. O Cuca, o Renato, o Diniz, e conquistou isso aí. Isso em alguns casos, né? O Rogério é um cara bem aceito. E o Mano até ainda consegue, o Mano às vezes é contestado, mas ele consegue, e acho até que ele entregou o que dava para entregar nos últimos trabalhos. Então tem uns 6 ali que são aceitos entre os brasileiros, que não chegam tão contestados. E entre os estrangeiros é mais ou menos isso, o que deu certo aqui. Então, eu acho que o desafio é realmente fazer um trabalho consistente no Brasil, o que é muito difícil, porque a gente não deixa, todo mundo não deixa. Tem alguns jovens brasileiros que estão muito bem fora do país, o André Jardine no México, o Silvinho na Albânia, o Thiago Nunes fez uma bela Libertadores com a LDU, e acho que eles estão corretos de buscar espaço fora. O Jardine, até antes de ter muitos estrangeiros aqui, ele era muito promissor no Sub-20 do São Paulo. Muitos falavam, não, o São Paulo está criando um novo técnico, que é uma grande cascata, né? E o cara subiu, uma eliminação numa pré-Libertadores pro Tagere e já tiraram o cara. Né? Então, acho que é um problema daqui, independente de estrangeiro ou brasileiro. Jardine, se você acreditava no Jardine, não é uma eliminação que você vai tirar o Jardine. Fizeram isso, né? E aí ele foi para a seleção Sub-20, depois para o México e está fazendo a carreira dele lá fora. Aqui realmente é um desafio. Se ele pega um time depois do São Paulo e fala, aquele cara lá que não deu certo no São Paulo, por que vai dar certo aqui? Então é um ambiente hostil, assim. Não é um ambiente favorável para treinador dar certo o futebol brasileiro. O Alex, né, o São Paulo, entre aspas, preparou. O Alex, ele nunca trabalhou, ele trabalhou um pouquinho só em Curitiba, né? Ele dirigiu o Avaí, está no Operário do Paraná e trabalhou um pouco na Turquia. Não deixaram ele, não sei, ou ele não quis, eu não sei. A verdade é que o Alex também foi visto como um futuro promissor, é um cara que conhece profundamente futebol. O próprio Léo Condé, ele está fazendo um trabalho já faz tempo, né, consistente, mas ele não consegue sair, ainda não deu aquele passo adiante. Ele subiu o Vitória, subiu o Ceará, foi campeão estadual com os dois, e no ano passado ele sobe o Vitória, é campeão baiano, o Vitória não ganhava o Campeonato Baiano desde 2018, derrota o Bahia, que hoje é um time muito mais rico. E em menos de 10 rodadas no Brasileiro, o próprio Vitória mandou ele embora. Então, assim, é uma coisa muito nossa, assim, de não dar um mínimo de tempo para qualquer treinador trabalhar. Ou o cara chega ganhando, coisa que o Abel fez, aí ele teve tempo de trabalhar e mostrar que era bom, ou, assim, ele já perdeu o estadual, já está fora. Principalmente o cara que não tem nome, né? Não é um escudo para proteger dirigente, que acho que essa é a principal questão. O dirigente usa o treinador como um escudo para protegê-lo também das críticas e usa. Estão me criticando, vou tirar esse cara aqui, pelo menos por um tempo, vou me deixar em paz que eu tirei o cara, aí vão ter uma esperança com o outro, e quando começar o outro a perder, eu tiro o outro também e trago o outro. Assim, o dirigente usa muito o treinador para se blindar. E fica uma coisa assim, o Carpini saiu de São Paulo, se ele voltasse para São Paulo agora seria um absurdo.
Mas eles foram buscar o Crespo, que não fez nada muito além do que o Carpini fez. E aceitaram o Crespo e não se aceitam. Então é isso que eu falo que tem que ser debatido, tem que ser cobrado o dirigente, porque ele está dando oportunidade para pessoas de fora que tem o mesmo nível daqueles daqui. E não dá para os caras daqui isso. Você tem que ter em algum momento também. É a mesma coisa começar a trazer jornalista inglês, francês, alemão, russo, e alguns seriam bons, né? Mas a maioria ia ser como a gente. Aí você tem que se colocar. Eu acho que é justo o debate. Mas a maneira que foi feita realmente não foi legal. Aí no caso do Crespo, que é o exemplo, é muito da moda também. Se o Crespo sair mal do São Paulo, não sei quando ele vai sair, se ele sair mal, assim, com uma imagem ruim, provavelmente o próximo não vai ser estrangeiro. Vai ser brasileiro porque, saiu um estrangeiro que foi mal, agora eu vou trazer um brasileiro. 2, né, na sequência. Aí, se o outro brasileiro for mal... Não, agora vamos buscar um estrangeiro, porque brasileiro não aceita. É muito assim, é muito do momento. Carpini veio porque teve um ano com o Água Santa que o Juventude bem. É o da moda. Como o ano que vem o da moda vai ser o do Mirassol. Até perder um estadual. Aí já vão falar que o cara é estagiário, que o cara não serve, que o cara não presta. Aí provavelmente vão trazer um estrangeiro ou um veterano pro lugar dele. Tem que ser um perfil diferente. Trouxe um novo brasileiro. Não, agora não foi. Agora tem que ser um estrangeiro ou um veterano brasileiro para substituir. Acho que tá na hora da gente pensar em trazer Cartola do Copa, viu? Isso seria bom. Cartola do exterior, acho que seria interessante. A experiência do Boto tá mais ou menos no Flamengo, mas tentar fazer alguma coisa assim, árbitro de fora também, de repente poderia funcionar. Agora os técnicos, eles têm que se posicionar, mas há maneiras de se posicionar. Como o pessoal precisa se posicionar com a gente e se inscrever no nosso canal, né, Bruno? Sim, se inscreva no canal Futebol Entre os Grandes, tem muito conteúdo de futebol para você que gosta desse tipo de conteúdo, de conversa sobre futebol com diversos temas. E você pode sugerir também nos comentários qual tema que você gostaria de ouvir aqui no Futebol Entre os Grandes. Vem com a gente, inscreva-se no nosso canal.